das passagens mais belas dos evangelhos mostra como o ser humano pode ser tão contraditório. Ali, um dos discípulos faz uma das declarações mais contundentes sobre a identidade de Jesus, mas também revela uma total ignorância quanto aos planos que envolviam exatamente o fato de Jesus ser quem era. Eu me refiro ao texto do Evangelho de Mateus 16, de 13 a 23. O discípulo em questão é Pedro. Em meio à opinião pública confusa e múltipla a respeito de sua pessoa, Jesus pergunta a seus discípulos: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro, então, tomando a palavra, faz a famosa declaração: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus diz a Pedro que ele é um homem feliz por ter recebido essa revelação diretamente de Deus Pai. E fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, diz que vai usá-lo juntamente com outros apóstolos para participar da edificação da Igreja de Cristo sobre a terra. Na sequência, Jesus diz que exatamente por ser o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, cumprirá um plano de Deus que envolve sofrimento, morte e, por fim, ressurreição. Pedro então chama Jesus num canto e, depois de reprovar as palavras do Mestre, ouve a também famosa repreensão: "Arreda, Satanás." E é chamado de pedra de tropeço, com a seguinte explicação: "Porque você não cogita das coisas de Deus, sim dos homens." Um dos ensinos que esse texto me faz saltar aos olhos é, como eu disse há pouco, como podemos ser tão contraditórios como Pedro. Alteramente iluminada pela revelação divina, Pedro foi chamado de pedra de edificação. Uma pedra que está no devido lugar, nesse caso, a parede, participando construtivamente dos projetos de Deus para o seu povo. No entanto, ao deixar-se guiar pela cogitação meramente humana, um raciocínio que não leva em conta o que Deus diz em sua palavra, Pedro foi chamado de pedra de tropeço, uma pedra que está no caminho, causando prejuízo, derrubando e ferindo. O que tem guiado a minha vida e a sua vida, nossos pensamentos, atitudes e palavras? É a revelação divina, que hoje nos é dada em sua palavra, as Escrituras Sagradas, ou raciocínios, filosofias e ideias meramente humanas, cogitações que deixam de lado as instruções de Deus para a vida? No primeiro caso, estamos atuando como pedra de edificação, contribuindo para o crescimento dos irmãos na fé e da igreja como um todo. No segundo, podemos atuar como pedras de tropeço, levando o outro a se desviar dos propósitos perfeitos de Deus para a sua vida. Considerando que somos comparados a pedras que vivem, eu pergunto: eu e você somos pedras na parede ou no caminho? Como aconteceu com Pedro naquela ocasião, pode acontecer e às vezes acontece conosco ao longo da vida. Que tenhamos o cuidado de preencher nossas mentes com aquilo que procede da revelação divina. Sua palavra expressa claramente nas Escrituras. Se cremos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, devemos investir mais tempo lendo, estudando, meditando e envidando esforços para colocar em prática tudo aquilo que ela ensina. Assim, seremos bem-aventurados, tendo sempre palavras de encorajamento, participando do processo de amadurecimento de outras pessoas e levando-as a lidar sabiamente com a vontade de Deus, mesmo quando esta se mostra difícil de compreender. Que o pensar de Deus ocupe o primeiro lugar em sua mente e coração, hoje e sempre.